Olá! Existem situações no decorrer dos negócios que exigem uma solução técnica e muitas vezes ninguém da equipe consegue resolver ou tem um grau de especialidade que dê para bancar sozinho a solução. Nesses casos, é muito comum contratar alguém de fora, um consultor, uma consultora ou até mesmo uma empresa que tenha uma equipe de consultoria. E eu vou dividir aqui nesse vídeo o que eu aprendi trabalhando como advogada interna, que já teve consultores auxiliando no dia a dia, advogada consultora que foi trabalhar dentro de empresas e a advogada contratual que negociou e também redigiu contratos de consultoria. E o foco do que eu vou dividir aqui é como diminuir custos na contratação de consultorias e obter resultados mais rápido. Olá! As situações pontuais no decorrer dos negócios em que é necessário ter uma solução técnica. E não raro, ninguém da equipe da empresa tem aquele conhecimento. Como é algo esporádico, ou às vezes só vai precisar naquele momento, não tem sentido contratar um funcionário ou uma funcionária para trabalhar um par de semanas. O que você faz? Contrata um consultor, uma consultora ou até mesmo uma empresa que preste serviço de consultoria. Alguém especializado naquele problema que você tem, para ter uma solução o mais rápido possível com alguém que domine o assunto. E esse é o objeto desse vídeo aqui. Eu vou dividir com vocês a minha experiência como advogada, que não apenas já redigiu e negociou contratos de consultoria, como já atuou tanto como advogada interna, funcionária da empresa, que recebe uma empresa de consultoria para auxiliar na sua rotina, como também já trabalhou na consultoria como advogada externa, indo resolver algum problema pontual de um cliente de uma empresa. E o foco do que eu vou dividir com você é em relação a como diminuir os custos dessa contratação e melhorar, antecipar, acelerar o resultado que a consultoria vai te entregar. Até rimou. Para ajudar a entender o que eu vou mencionar, eu vou fazer uma analogia não com um serviço jurídico, mas com algo bem mais presente, que é uma obra. Vamos imaginar que você precise, por exemplo, trocar o piso da sua empresa. Provavelmente nenhum funcionário ali sabe como trocar o piso. Você tem até uma noção do que precisa, mas pergunta se alguém tem alguma indicação e vai contratar aquele pedreiro, aquele empreiteiro, engenheiro ou um arquiteto, né, para fazer aquele serviço. Você talvez nem saiba se precisa ter uma arquiteta, se precisa ter uma engenheira, se pode ser apenas um funcionário da loja que vai trocar o piso. A mesma coisa acontece com a consultoria. Se o cliente dominasse o assunto ou tivesse uma noção do assunto, alguém dentro da equipe encabeçaria. Não precisaria contratar alguém externo, porque quando alguém da empresa conhece o assunto,
você acaba terceirizando para uma mão de obra que não é tão sênior realizar. E o funcionário supervisiona aquilo que o terceiro faz. No caso do jurídico, é muito comum você contratar um advogado júnior ou algum estagiário que esteja num escritório, que seja prestador de serviço, para ficar um tempo dentro da empresa. Às vezes até advogado pleno, sênior, estou falando júnior, mas assim, não é o mesmo custo ou uma contratação específica para aquele serviço. Você pega alguém da equipe do prestador de serviços para te ajudar num serviço extra que você sabe como fazer. É só para melhorar o dia a dia. Não é o caso aqui. Aqui eu estou falando quando você vai contratar alguém que sabe um assunto que você não sabe. E a primeira dificuldade, como você não domina o assunto, é definir exatamente o escopo. Como saber se o escopo que aquele prestador, que aquele consultor, o consultor está lidando é razoável ou não é razoável? Minha sugestão é sempre peça orçamento para outros concorrentes. Mesmo que você tenha certeza que vai contratar uma determinada pessoa porque aquela pessoa foi a indicada ou porque aparentemente aquela pessoa é a única que sabe resolver o assunto. E eu vou dar um exemplo. Pensa na troca do piso. Você liga para a pessoa que foi indicada e a pessoa fala: para trocar o piso, tantos metros é X. E essa é toda a informação que você tem. Aí, um outro concorrente que você nunca ouviu falar, mas que estava lá na internet, lhe manda a seguinte proposta: para trocar o piso de tantos metros, o que inclui remoção do piso atual, retirada com aluguel da caçamba e descarte até o ponto adequado, preparação do novo piso com alinhamento, impermeabilização, instalação, e aí ele coloca um preço se for madeira, outro preço se for porcelanato, preços diferentes conforme o acabamento, prazos diferentes de execução dentro de um cronograma e o preço. Ali você consegue identificar o que você precisa e o que você não precisa de todas as etapas do serviço. É muito melhor contratar tendo um cronograma e com todas essas etapas descritas do que algo genérico como troco por tanto, mesmo que diga o prazo de dias, porque se você tem as etapas e os cronogramas, é possível identificar quando algo não vai bem já no início ou lá pelo meio da execução do serviço. Não existe a surpresa de, na data esperada, descobrir que precisa de mais alguns dias ou mais algumas horas de trabalho. Então, primeira dica é definir o escopo e, se for difícil definir esse escopo, baseie-se nas propostas de orçamento dos demais prestadores de serviço. E se você que está me assistindo é prestador de serviço, saiba que quanto mais especificado, mais você demonstra que sabe o que vai fazer e que tem noção do que vai fazer. Não é algo jogado ou que você simplesmente gerencia a parte comercial, mas que quem vai executar mesmo é algum funcionário seu e que você sequer consegue fiscalizar e compreender se o que esse funcionário vai fazer
está condizente com a qualidade esperada. Por exemplo, pode acontecer de, ao descrever, um dos prestadores falar: olha, está inclusa a pintura das paredes, porque na hora de retirar vai machucar ali, eu alinho, passo a massa e pinto. Quando você lê isso, você fala: opa, não tinha pensado na pintura. Será que a pintura está inclusa lá naquele primeiro orçamento? No mínimo, você pega e telefona para o outro e pergunta: olha, como é que fica a pintura? Está prevista? Ou você pode falar: não, peraí, se vai pintar a parede, eu já quero pintar o teto. E aí surge uma negociação a partir dessas informações. Então, você define um escopo, se não consegue definir muito bem o escopo, pede o orçamento para outros concorrentes, não só para ver preço, mas para ver a descrição do trabalho. E eu prefiro as contratações que são melhor descritas. É mais fácil de controlar e de seguir, não ser surpreendido. Muito bem, você definiu o escopo, definiu o contrato, o consultor ou a consultora vai começar a fazer o serviço. Mesmo que você não tenha contratado um valor por hora, é muito inteligente não deixar o consultor ou a consultora parado esperando uma informação ou uma reunião da sua equipe. Porque mesmo que esteja tudo descrito no contrato, o primeiro dia ou as primeiras horas do serviço é para alinhar a expectativa. E nesse alinhamento de expectativa, obrigatoriamente, eles vão conversar com as pessoas envolvidas na empresa, para ver se não faltou nenhuma informação, se existem números, dados, documentos, arquivos que precisam ser pesquisados. E isso pode ser alinhado, pode ser definido antes do primeiro dia de trabalho. Porque senão, se você falar: olha, tudo que você precisa está nessas pastas, as pessoas vão começar a ler e procurar as pastas. Pode perder muito tempo até achar um determinado documento, enquanto que se você já dá direto o que a pessoa precisa ler, a partir da leitura, ela consegue te dizer se precisa de mais informações ou menos informações. E aqui, às vezes, quando se vai numa empresa, a empresa tem uma série de regras para conseguir sala de reunião, para conseguir utilizar um determinado sistema. E uma solução que uma vez fizeram quando eu fui trabalhar e que eu achei muito boa, e sinceramente recomendo para todo mundo, é o seguinte: você não sabe se esses consultores, isso pensando que esses consultores vão trabalhar dentro da sua empresa, você não sabe se esses consultores, se eles vão precisar fazer reuniões ou não. Então, ao invés de colocá-los trabalhando numa mesa próxima ao departamento ou ao setor que é responsável, que precisa mais daquele serviço, e aí eles vão precisar de uma sala de reuniões, aí descobrem que tem que falar com a secretária, achar um horário, encaixar, ligar e marcar a reunião, já deixa reservada o dia inteiro a sala de reunião. Assim, as pessoas estão trabalhando ali. Quando precisar de uma reunião, a sala já está reservada, é ali onde eles estão. Os outros da equipe vão assistir também, talvez participar, mas não tem aquela perda de tempo para achar uma sala. Da mesma forma,
organiza os documentos iniciais que eles vão precisar ler ou analisar e já deixa separado, falando, olha, para mim o que vocês precisam são esses documentos. Dá uma olhada se está faltando alguma outra coisa. Porque esperar que eles cheguem para te pedir, para você procurar ou colocar os consultores para procurarem a documentação, no meu caso eram os contratos que precisavam ser lidos, o cronômetro está rodando. E mesmo que numa primeira negociação se perceba que se perde muito tempo fazendo nada dentro da empresa, pode ter certeza que numa segunda contratação isso vai ser levado em conta. E não tem sentido, ninguém quer ganhar por ficar com os braços cruzados. Também não adianta ficar controlando o que o consultor ou a consultora está fazendo. Eles vão te entregar aquilo ali naquele prazo que foi contratado, mas não são funcionários exclusivos seus que você possa controlar, que eles não possam atender o telefone de algum cliente ou que não vão conversar com a empresa ou com os outros sócios. Às vezes o pessoal parece que fica de olho para querer saber o que você está fazendo. Então, a sala essa de reunião foi muito boa. A solução, porque você tem privacidade, você consegue trabalhar e é uma burocracia a menos, um tempo a menos para conseguir trabalhar. E eu colocaria essa parte, tanto da sala de reunião como da separação dos documentos, como uma terceira dica, que é o organize-se. Então, você define o escopo. Se tem dificuldade de definir o escopo, pede orçamento para o maior número de concorrentes possível para ter certeza que o que está contratando é dentro do preço do mercado e é exatamente o que você precisa. Depois, uma segunda dica é organize-se. Deixe um espaço, uma sala de reunião já reservada para essa pessoa que vai trabalhar dentro da sua empresa, tenha como receber todos os funcionários que ela precisar conversar, separe os documentos iniciais de consulta para que não seja essa pessoa responsável por separar e às vezes pode até ter acesso a alguma informação confidencial que não precisava. E a terceira dica é: tenha alguém que fique responsável como interlocutor desse consultor ou dessa consultora e os demais funcionários da empresa, mesmo que a sua empresa seja uma empresa pequena, porque não dá para imaginar que cada vez eles vão conversar com alguém. E aí, na definição dessa pessoa que vai ser a ponte entre a consultoria, os consultores e a sua equipe, nem sempre escolher alguém que seja um diretor ou um gerente ajuda, às vezes até atrapalha, porque alguém que está acostumado a mandar, que acha que vai pegar e vai falar, faz isso, faz aquilo e todo mundo faz, mas não tem noção como que é a execução no dia a dia. E dependendo do objeto da consultoria, a informação de como efetivamente funciona a operação ou algum dado ali, a realidade mesmo da empresa é muito mais importante do que como o diretor acredita que seja. Quanto maior o nível hierárquico da pessoa dentro da empresa, menos contato tem com o chão de fábrica. Mais números, mais ágil a pessoa é, mais ela decide. Porém, para dizer como funciona, não vai ajudar muito.
Aquela pessoa tem que pegar o resultado da consultoria e bater um martelo no que vai fazer. Essa é a função dela. Mas levantar dados e ajudar na execução, às vezes é melhor alguém mais próximo ao chão de fábrica. Por outro lado, se a consultoria for lidar com assuntos confidenciais, não adianta colocar alguém que não tem acesso a esses assuntos.